por favor, copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem, já que eu tô censurada, né, nas minhas redes. Muita gente não sabe que eu tenho feito de vez em quando alguns vídeos, porque eu tô censurada nas redes, mas eu não estou proibida ainda de produzir conteúdo. Então, eu tenho feito poucos conteúdos, alguns que eu acho que são mais importantes, e esse de hoje eu acho que é muito importante a gente poder traduzir esse pedido do PL para vocês, né? Então, quem puder, por favor, pegar esse link desse vídeo e mandar para outras pessoas, eu agradeço muito. Bom, o que foi que aconteceu hoje, afinal? Né? O que deram entrada em quê? Espera só um pouquinho que eu acho que tem alguém mexendo na mesa, tá tremendo aqui. Vou pedir só para vocês não mexerem aí. Acho que melhorou, pronto. O que aconteceu hoje, afinal de contas, né? Hoje entraram com uma representação, então, um PL, contratou uma empresa que chama Voto Legal. Na verdade, não é uma empresa, né? É uma espécie de uma associação que se chama Voto Legal, é um instituto. E esse instituto, Voto Legal, fez uma auditoria dos dados. Mas você pode falar assim, cara, mas que auditoria? Como assim, né? Como é que eles conseguiram esses dados? Todos esses dados, todos, eles foram colocados na rede pelo próprio TSE. Eu escrevi isso em algum lugar, daqui a pouco eu acho, e eu falo para vocês de novo. Mas esses dados todos, eles foram colocados pelo TSE em dados abertos, né, para que as pessoas pudessem ter livre acesso à informação, tá? Para vocês terem ideia da importância que é esse tipo de dado, de eleição para todos, né, para o Brasil. Então vamos lá. Vocês, para poderem entender um pouco o que foi essa representação e por que o PL diz e pede a nulidade de algumas urnas, você tem que entender primeiro o que é boletim de urna. Então, boletim de urna, muita gente já sabe, que muita gente lidou com isso, é aquele boletim, tem dois boletins, né? A zerésima, que eles a cada urna imprime, dizendo que tem 0 votos naquela urna, e tem aquele boletim no final, que é onde aparece todos os votos que tem para cada candidato, né? No segundo turno, a gente teve só voto para governadores em alguns estados e para presidente da República em outros. Então, esse boletim de urna é o resultado do resumo que foi feito dentro daquela urna. O que mais que a gente tem de dado que vocês precisam saber? O RDV. O que é RDV? É o Registro Digital do Voto. Então, existe lá dentro de cada linha, né, de uma linha daquele voto, então cada voto existe um registro digital daquele voto. E também junto com o registro digital de voto, a gente tem uma outra coisa que chama log. O que é esse log, né? É o log de cada urna. Então, vamos supor, para dar uma ideia para vocês, né? Cada carro não tem o seu chassi, que é aquele número que fica registrado naquele carro. Então, por exemplo, quando alguém rouba um carro, normalmente eles raspam o chassi. Se você tiver um chassi igual ao outro, é estranho, né? Tem aquele clone de chassi, que aí dá a impressão que o carro foi roubado, enfim. Mas cada carro tem o seu chassi. Assim como cada carro tem também a sua placa. Mas vamos pensar no chassi, que é uma coisa mais escondida, certo? Então, é como se um monte de urna tivesse o mesmo chassi, tá? Que você não consegue identificar qual urna é. Então, vamos começar agora a explicar um pouco mais, tá? E por enquanto eu vou pedir para vocês pegarem esse link, colocar nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam vir e assistir esse vídeo. Então, o log de uma urna, pela primeira vez na história, foi divulgado, sim, junto com os boletins de urna. Eles divulgaram tudo, os boletins de urna e todos os logs das urnas. Isso foi a primeira vez na história, tá? Quantas urnas nós tivemos? 472 mil, um pouco mais de 472 mil. Anota esse número, 472 mil. E existe uma tabela lá de ocorrência. Então, por exemplo, existem bilhões de linhas de ocorrências, né, que foram divulgadas, que a gente precisou estudar isso. Então, o Instituto Voto Legal precisou estudar todas essas bilhões de linhas com as ocorrências. Mas aí um número, ele aparece inválido. Por que inválido? Para vocês terem uma ideia, né? São comportamentos diferentes. As urnas
que são de 2009 a 2015, que são as urnas anteriores e que não tiveram auditoria, não eram auditáveis, elas tiveram um comportamento com 67 milhões de linhas e uns quebrados. E as urnas eletrônicas de 2020, que são 193 mil, ou seja, são 40,8% das urnas eletrônicas, praticamente 40% das urnas eletrônicas, você tem 2 milhões de linhas mais ou menos. Então, assim, aqui para cada linha você tem uma atividade, tá? E essa atividade você pode vincular ela à urna. Então, eu vou mostrar para vocês depois diversas atividades de uma determinada urna. Na urna de 2020, você tinha para cada urna um número de log. E nas urnas de 2009 até 2015, você tinha um número único. Que número que era esse, Carlos? Já já eu falo para vocês. Nesse caso, foram 59,2% das urnas que tinham esse número de log específico. Na quarta coluna de log, né, que é a quarta coluna, existe uma falha que é impossível associar o número desse log ao hardware daquela urna. Então, como que você pode auditar algo se o número do log você não consegue ligar com o hardware da urna? A atividade acaba não ficando vinculada àquela urna. Por isso que fica uma coisa sem explicação. Isso é um indício de mau funcionamento, né? É uma incerteza, afinal de contas, você fica incerto. E a incerteza leva a você duvidar de todo o processo. Mas, o que eles falaram em relação a isso? Olha, a gente quer interagir construtivamente com o TSE. A gente quer... Depois eu vou falar para vocês dos pedidos, tá? Vou pedir para vocês darem like no vídeo para poder subir e as pessoas verem. Vou pedir para vocês compartilharem nos grupos. Existe uma resolução, dentro do TSE, eu já falo qual é essa resolução, que ela abre para fiscalização. Quando ocorre um evento extraordinário, que nesse caso é extraordinário, né? Ele pode fazer uma verificação extraordinária após o pleito. Como é que é isso, Carla? Então, vamos lá. Existe uma lei. Primeiro eu vou falar sobre o numerinho. Depois eu falo sobre a lei, vamos lá. Essa foi uma ocorrência, tá? Eu vou explicar melhor essa ocorrência agora. Vamos lá. Existe uma resolução, que é 23.673 de 2021, artigo 51, que diz o seguinte: as entidades verificadoras, que no caso o Instituto Voto Legal é uma entidade verificadora, poderão solicitar verificação extraordinária após o pleito, desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que justifiquem. Bom, se a gente está dizendo aqui que todos os logs das urnas eletrônicas de 2009 a 2015, que são as não auditáveis, têm o mesmo log, isso já é um indício fortíssimo, né? É um fato específico, isso é um fato, não é... eu acho que eram diferentes. Não, eu tô dizendo, eram iguais, todos os logs eram iguais. Todos os indícios e circunstâncias que a justifiquem, sob pena de indeferimento liminar. Não existe como eles liminarmente indeferirem, porque existe um fato específico e foi provado, né, nessa auditoria que existiu esse fato. Aí, olha só, aí fala assim, essa resolução, ela diz que a data limite para você pedir essa averiguação extraordinária pós-pleito, ela vai até 5 dias antes a data limite, né? Ela vai até 5 dias antes das urnas serem deslacradas, serem abertas, que é até o dia 10/1 de 2023, ou seja, até dia 10 de janeiro do ano posterior àquela lei. Essa resolução diz isso justamente para evitar que, por exemplo, a gente descubra algo extraordinário 20, 30 dias depois e essas urnas já estejam abertas, não tenham mais como ver. Inclusive, uma coisa que eu fiz ontem, na data de ontem já, foi pedir ao TRE de São Paulo detalhes sobre aquela movimentação de urnas que aconteceu em São Paulo e que nós temos aí algumas informações. Pedi detalhes sobre isso, porque eu quero saber se essas urnas foram abertas ou não. Por quê?
Porque para a resolução 23.673 de 2021, você pode pedir verificação extraordinária, porque as urnas estão lacradas. E as urnas têm que estar lacradas até dia 10 de janeiro do ano que vem. E você pode pedir verificação até 5 dias antes. Ou seja, a gente teria a possibilidade de pedir isso dia 5 de janeiro do ano que vem. Vamos supor que o Lula já tivesse subido até a rampa, a gente poderia pedir, tá? Mas não foi o caso, a gente está pedindo bem antes da data limite. Isso daí está, inclusive, no parágrafo 1º do artigo 51 da resolução 23.673, tá? Para quem não souber onde está. No artigo 8º, desculpa, das atribuições do TSE, diz o seguinte, na linha H, apurar pelos resultados parciais o resultado geral da eleição para presidente ou vice-presidente. Essa aí é a Lei 9.784 de 1999, tá? Ela diz o seguinte aqui nessa lei H, nessa linha H, que toda e qualquer apuração, né, extraordinária como essa tem que ser deliberada pelo pleno do TSE. Não pode ser uma pessoa só. Então, mesmo que liminarmente, não pode ser o Alexandre de Moraes ou a própria Carmen Lúcia que libere e que diga, não posso, pronto, acabou. Né? Outra coisa que é importante destacar é que todo regime democrático, né, tem um terceiro pilar que diz o seguinte, existe uma garantia irrenunciável, ou seja, não tem como renunciar a essa garantia de eleições livres, justas e igualitárias, realizadas mediante sufrágio universal. Tá? E aí eu queria voltar para o que aconteceu hoje, logo depois da representação que a gente fez. A representação que o PL fez é número 060-1958-94 de 2022.6.00.0000, tá? Esse é o número da nossa representação. Ela ganhou um número, né, uma identidade, um CPF lá no